Guinga Vasco Luís, boa noite. Desde já, obrigado por teres aceito o nosso convite. O Guinga, natural de Angola, formado em Contabilidade e Administração, atualmente a trabalhar como consultor financeiro e propriedade intelectual. E começo por te perguntar, vivendo tu em Angola e sendo natural de Angola, como é que olhas para toda esta realidade que atualmente o mundo está a viver? Olá, Ricardo, boa noite. Quero agradecer o convite e parabenizá-lo por este projeto. Obrigado. De uma forma global, a minha visão do que tem acontecido do último ano em si é que foi um ano bastante desafiador e que colocou-nos em momentos e situações nunca antes vividas, mas que, acima de tudo, podemos tirar lições importantes para as nossas vidas e para o futuro. Sendo Angola um país que já tantos desafios viveu ao longo da história, e muitos deles recentemente, com a crise cambial que se apresentou nos últimos anos, achas que esta foi mais uma fase para tornar Angola um país mais forte e adaptado aos desafios deste novo século? Definitivamente sim. A situação que temos vivido e que foi agravada com a Covid-19 no ano 2020 colocou-nos à mostra aquilo que precisamos fazer efetivamente para melhorar a vida do cidadão comum. Colocou à mostra debilidades que temos em termos nacionais, não só na estrutura de saúde, mas em termos de finanças nacionais. Então, eu acredito que o ano de 2020 marca uma etapa em que nós, como nação, precisamos fazer as coisas de uma forma diferente, mudarmos o paradigma para podermos caminhar e alcançar os objetivos que, como país, nós pretendemos para o futuro. Sentes que na sociedade já se nota esse impacto dessa necessidade de mudança? Sim, o que sinto é que há mais conscientização por parte das pessoas, desde pessoas comuns até aos mais intelectuais, e sinto que há esta percepção de que não podemos continuar como estamos e precisamos alterar, e conforme foi o lema em termos políticos, fazer as coisas para, de uma forma mais efetiva, tornar a nossa sociedade mais próspera. E como é que quantificarias o futuro? O futuro, quantificando, eu vejo que, em termos particulares, o futuro eu considero que começa hoje, não é? Eu vejo o futuro como sendo aquilo que ainda não existe ou ainda não aconteceu na minha vida ou em termos da sociedade, mas que eu gostaria que, na altura em que se tornasse uma realidade, fosse da forma como eu imaginei. Então, eu preciso, a partir de hoje, trabalhar neste futuro. Não é? Então, em termos de horizonte temporal, eu procuro sempre programar e fazer uma planificação em termos de curto, médio e longo prazo. Um ano por curto prazo, 2 anos médio prazo e no máximo 5 anos eu considero longo prazo. Então procuro no dia a dia trabalhar e seguir uma estratégia para que consiga alcançar essas etapas até atingir aquilo que planifiquei.
Vasco, e diz-me uma coisa, utilizando essa tua escala temporal, como é que tu vês o futuro? Na pergunta "e o futuro", qual é a tua resposta? Pode repetir a pergunta? Na pergunta "e o futuro", Uhum. qual é a tua resposta utilizando esta tua escala temporal? E o futuro, usando a escala temporal de curto, médio e longo prazo? Bem, a curto prazo, considero que o futuro deve ser de mais inclusão, termos mais atenção às pessoas, valorizarmos mais as pessoas, não é? E a médio prazo, termos a ideia de que precisamos garantir que temos uma educação e formação e capacidades em termos profissionais para dar um contributo maior à sociedade e melhorar em termos pessoais a nossa condição de vida. E a longo prazo continuar a fazer a investir em capacitação e desenvolvimento pessoal. Portanto, olhas para um futuro com um maior desenvolvimento por parte da sociedade. Certo, certo. E o ano que agora terminou mostrou-nos isto, que é para aí o caminho, numa altura em que as sociedades, os países fecharam-se, muitas coisas pararam, mas também sentimos que conseguimos fazer várias coisas a partir de casa, não é? Eu sinto que muito do que fazíamos antes, aquela rotina que tínhamos de acordar todos os dias, ir para o escritório, reunir, ter a necessidade de estar presente, deixamos de fazer. Então, a tecnologia ajudou-nos bastante nesse sentido e eu penso que em termos do futuro a longo prazo, o curto, médio e longo prazo, a tecnologia estará sempre presente e vai nos ajudar a encarar os desafios futuros com mais segurança. Ok. Vasco, agradeço-te muito a tua disponibilidade e agradeço o facto de teres podido deixar o teu testemunho, a tua visão sobre o futuro. Eu agradeço igualmente e espero que no dia 31 de dezembro de 2021, às 20h21, possamos assistir à última entrevista dos 365 convidados. Ok. E parabéns. Obrigado, Guenga Vasco. Boa sorte, um ótimo 2021 e até ao próximo e o futuro. Ok, obrigado. Boa sorte para ti também.